Sim, é que eu ia dizer assim, é mais importante os sims que tu dizes do que os nãos, não é? Portanto, eu acho que falhar, pá, nunca me venham dizer, pá, é incrível. Não, não é incrível. Agora, se eu falhei, ao menos que aprenda. Eu até diria que o empreendedorismo, na grande maioria, não é para todos. Ou seja, há uma grande maioria que não deveria empreender nesta forma de empreender, porque é um risco brutal. Na prática é um negócio esquizofrénico, não é? Porque se a gente olhar em termos de startups, aquelas mesmas startups que levantam dinheiro, qual é a percentagem delas que vão chegar a unicórnios? Eu estou ou não disponível a arriscar mais com o empreendedor para que aquilo seja muito, muito grande. E isso é muitas vezes a maior diferença que eu vejo do europeu para o americano. Acho que só tens apenas uma única marca mundialmente conhecida portuguesa, chamada CR7. Não há mais nenhuma outra marca. Eu acredito que nos próximos 10 anos tu vais ter grandes marcas portuguesas no mundo. E eu acredito que possam ser tecnológicas. É uma estupidez o que nós fazemos com impostos. Eu na Uniplaces para vender em Itália era um processo burocrático, diva, ridículo. Não sei se as pessoas sabem, mas o Zé teve startups e empresas falharam antes da Farfetch. Eu acredito que o blockchain é a próxima vaga. Quando eu digo é a próxima vaga, vai ter o mesmo ou mais impacto que a internet teve nas nossas vidas. Se tu estivesse agora a falar com uma pessoa, com um Miguel igual a ti, que estivesse a montar uma coisa dessas, tivesse esse sonho, o que é que tu lhe dirias para fazer? Para arriscar também, não é? Porque na verdade a única forma como tu chegaste onde tu chegaste Aprendo agora mais rápido. É porque aprendeste a fazer aquilo, Sim, porque sim, bateste sim. com a Eu acho que tem cabeça um na parede. ponto que Se eu tivesse tentado fazer de forma diferente, se calhar não tinha Não conseguido. tinha aprendido. Provavelmente, sim. E eu acho que Se calhar não estávamos aqui a falar hoje. Exato. Mas há para mim uma parte importante e que muitas vezes eu digo, tipo, eu acho que a forma mais interessante e mais barata de aprenderes este mundo provavelmente não é fazeres a tua empresa. É entrares numa. É né? entrares numa, não é? Mas que ao mesmo tempo é ingrata. Porque a pior coisa quase que pode acontecer numa startup, não sei se é pior, mas é desafiante, é quase a mais injusta, é o Albuquerque. Vocês conhecem bem. Uhum. Dos primeiros colaboradores da Uniplaces. Esteve lá, olha, esteve nas mesmas guerras que eu. Sofreu o mesmo. Provavelmente trabalhou tanto ou mais do que eu. E hoje, se calhar, consigo colher muito desses louros. E ele que trabalhou o mesmo, provavelmente até recebeu menos, tem menos equity. É provavelmente mais injusto. Mas também, se tivesse corrido mal, provavelmente estava muito mais protegido. Exato. E portanto, eu acho que se tiveres a ideia, se tiveres o engenho, se tiveres a equipa, eu acho que deves arriscar. Não deves sentir mal, porque também tens outros casos estrondosos. Diogo Mónica, dos melhores empreendedores portugueses que eu conheço, da Anchorage. E o Diogo aprendeu muito na Square e na Docker. E quando monta a Anchorage tem também uma bagagem completamente diferente. E portanto eu acho que esse é até o caminho mais fácil. Mas se eu estivesse a falar comigo há uns anos atrás, acho que teria arriscado na mesma. E portanto acho que são perspectivas muito diferentes e também muito a ver com a tua aptidão ao risco, ao estágio da tua vida, ao timing. Também era, para mim fazia sentido naquela altura. Se eu provavelmente tivesse entrado 2 semanas mais cedo na McKinsey e tivesse decidido que era aquilo, eu provavelmente estava a tentar empreender depois de fazer MBA aos 30 e poucos anos pela primeira vez. E vinha muito mais capaz numas partes e com muito menos experiência. Eu acho que tu falaste numa questão super, super importante, que é, tu tens que escolher os teus investidores. E tu deves escolher os teus investidores não só pelo negócio que estás a montar, mas também por aquilo que tu queres fazer e que tu queres construir, não é? Portanto, tu tens que decidir se realmente qual é que é o caminho que tu queres seguir no negócio que estás a montar. Então, há bocado estavas a falar, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma lógica de investimento um bocadinho diferente. Também variado pelo facto que nós não temos LPs, e temos que investir o nosso próprio dinheiro, e a forma como nós corremos riscos é um bocadinho diferente dos VCs. Claro. E portanto nós dificilmente entramos em rondas já grandes de VCs e procuramos coisas mais terra a terra, em que os negócios possam tornar-se profitable, né? Que é uma das coisas que nós procuramos. E é super importante, e às vezes eu tenho empreendedores que vêm ter comigo que querem montar um mega negócio, e eu digo, nós não somos investidores para ti. Não é porque eu não gosto do que estás a construir, e tu até podes gostar muito de mim, mas a tua lógica, não é? E a forma como tu queres montar um negócio, tu tens que escolher o investidor que tenha essa lógica, porque ele vai-te dar as ferramentas para tu conseguires fazê-lo.
não é? Porque o investidor tem a Não sua sei se lógica. vai dar as ferramentas, mas vai-te ajudar. Pelo menos vai-te tentar ajudar, não é? Porque é para isso que ele montou o fundo, é para isso que ele montou toda a sua equipa e a sua equipa está focada em ajudar-te a fazer isso. E portanto, quando tu estás a escolher o negócio, Estás a dizer, tem que haver um alinhamento claro entre aquilo é um que casamento, que não é? Tu estavas a dizer, são 10 anos, meu. Vais estar 10, ou o teu negócio vai logo ao charco, e então aí são 6 meses, ou são 12 meses, ou seja o que for, ou então são no mínimo 7, 8 anos. Meu. Não, tu vais, é uma grande parte da tua vida. Acho que a média na Europa, uns anos atrás, em unicórnios, eram 9 anos em consumer, quando vendes diretamente ao cliente final, e 8,2 ou 8,4 quando fazes negócios B2B. Portanto, B2B a um média, bocadinho menos porque estás ali no backstage, né? pá, e se calhar vendes um bocadinho mais cedo, não é? Ou seja, à partida os múltiplos de venda também não são tão... São mais seguros, mas não são assim tão São tão facebookianos. Uhum. E portanto, mas são 8 ou 9 anos, não é? E é duro. E se olhares para a Farfetch, foi isso e mais. A OutSystems, acho que tem, não sei quantos anos é que 12, tem, mas são muito. Acho que são é mais de 10 que 12. anos, Não sei se vão ser quase 20. quase 20 anos. E portanto acho que as pessoas têm que ter perspectiva que isto... Pá, e depois é outra coisa que agora se fala muito, não é? Isto parece o sucesso da noite para o dia. Yeah. E são quase 20 anos. E portanto acho que nós temos de ter um bocadinho essa relação. Mas o alinhamento é sem dúvida... Mas muitas vezes é aquilo que eu digo, é sorte, mas o que é isso da sorte? Mas é sorte porque tu escolhes um fundo, tu uma determinada estratégia, a pessoa, neste caso o Matias, que me acompanhou o Matias, que é o fundador da Atómico com o Nicholas, que foi o meu board member, ele hoje já não faz parte da Atómico, já saiu e já montou um fundo dele. Por isso, e eu não controlo a vida dessa pessoa, não é? Portanto, há muitas coisas que tu não controlas e eu acho que muitas desta resiliência é o empreendedor conseguir gerir incerteza. Pá, que para muita gente não funciona. E aquilo dos empreendedores, do empreendedorismo não é para todos. Pá, eu acho que não é uma forma arrogante de pôr a coisa. É tipo, não é para todos. Eu até diria que o empreendedorismo, na grande maioria, não é para todos. Ou seja, há uma grande maioria que não deveria empreender nesta forma de empreender, porque é um risco brutal. Tens que estar capaz de correr esse risco de uma forma brutal. Mas se tu fores ver as empresas. Sim, exige uma resiliência também, não é? Assim, e se todos forem empreendedores, depois não há pessoas para trabalhar para os empreendedores, não é? Certo. Portanto, convém nem toda a gente Mas ser mesmo empreendedor. independentemente, se não for para trabalhar para alguém e tu quiseres montar um negócio, né? Pá, quantas empresas é que nós temos em Portugal? Né? E quantas startups é que nós temos? Portanto, há muitas empresas e empresas interessantes que estão a fazer negócio e que estão a crescer à sua maneira, mas provavelmente não conseguem, seguramente não conseguem entrar no quadro, bater nas boxes que têm que entrar para ser um negócio de VC. Sim. E quando tu começas a ver, isso é um dos problemas que nós temos, que estavas a falar no início, que é quando tu começas a ver estas rondas e as startups levantavam a rondas, de repente os empreendedores pensam que qualquer negócio que eles vão montar é para ir levantar dinheiro e levantar rondas. E não são, porque há negócios que faz sentido para VCs e há negócios que não faz sentido para VCs. E é super importante. Tu consideras-te um VC? Não. Okay. Consideras-me um VC? Não. Ótimo. Porque eu acho que não, porque eu acho que isso é que as pessoas têm que entender e muitas vezes não as pessoas, isto é um investidor, e acho que tens que, um private equity investor não tem nada a ver com growth investor, nem com early stage investor, nem com corporate VC, e portanto as pessoas têm que perceber exatamente que tipo de empresas é que queres. Nós temos uma ideia daquilo que nós queremos para os retornos que nós nos propusemos aos nossos investidores. Estás a falar na Shilling, né? Na Shilling. E depois eu, como Coverflex, como empreendedor, tenho que tentar entender ou encontrar esse match. E obviamente isto tens recursos limitados, não vais conhecer toda a gente no mercado, e depois é um bocadinho aquela relação de tu encontrares um investidor que está alinhado contigo. E depois é como ao casamento, tens que também ter alguma sorte. Obviamente tens de ter muito trabalho para aquilo funcionar, mas depois tens de ter muita sorte. E depois toda a gente tem perspectivas diferentes. Há um bom podcast sobre isto que é o 20 Minute VC do Harry, e estávamos a falar, ele estava a falar de portfolio construction, onde há um típico VC olha muito para a participação que tens no negócio. Quero ter 20% mínimo, e há outros que querem ter maioria. Um VC nunca vai ter maioria de um capital. O VC vai estar sempre ali entre os 10% e os 30% no máximo dos máximos. E depois tens outro tipo de investidor que procura uma coisa completamente diferente. E neste podcast,
Um deles, que é o The Box, de uma startup B2B muito grande nos Estados Unidos, e o Venture Arm da Box, eles vão falar, tipo, eles querem aquelas empresas malucas que vão dar 1000 vezes de retorno. E portanto eles não se importam Ficar com 10%, de ficar 15%. com... Não, ele estava a falar de 0,1%. Uau. 0,1%. É? Boa. Porque no fundo, se olhares, o exemplo que ele dava era o exemplo da Coinbase, que com 0,1% da Coinbase, com o ticket que ele, na altura, não sei se ele acabou por investir ou não, que era 50k, teria retornado 100 milhões. Agora, daqueles vários tickets que ele vai fazer, a grande probabilidade é que ele não vai acertar. E portanto, acho que depois é preciso também olhar para as métricas. O venture capital, por norma, perde dinheiro. Sim, porque, repara, Amiel, na prática é um negócio esquizofrénico, não é? Porque se a gente olhar em termos de startups, aquelas mesmas startups que levantam dinheiro, qual é a percentagem delas que vão chegar a unicórnios? Não, as que chegam a unicórnios, tens. O problema é que mesmo depois de chegares a unicórnio, isso não te garante nada. Ok, mas qual é a percentagem de chegar a unicórnio? Ninguém sabe. Pá, Isso é 2%, magia negra. 1%, Não, muito menos. 0,1%? Sim. Eu diria que era menos que isso. Epá, então é praticamente impossível acertar um unicórnio. É muito raro. Estás a ver? Por isso é que eles nunca ninguém os viu, Mas, não é? Exato. Hoje em dia parece que há muitos. Depois, E eu acho que é os skewed returns que as pessoas têm e que faz sentido. é que mesmo que depois uma empresa seja um unicórnio, não quer dizer que chegue ao fim da estrada, não é? Claro. Muitos deles vão se estampar pelo caminho. Sim. Sim, quantas estampam em série C e série Então, B? tenho um grande amigo meu, Então, de facto, qual é o sentido? mentor, que é o Rolf, o fundador da Trivago, fez um percurso extraordinário. 8 anos, nunca levantou, acho eu, capital primário, ou seja, quando levantou capital era para vender a participação dele, para ficar bem na vida. Para fazer cash-in. E durante 8 anos, acho que só houve um dos 8 anos que não gerou lucro. IPO, bolsa, estampou-se a seguir. Depois de estar público. Ou seja, não há um caminho certo para nada, não é? Porque chama-se Covid, Trivago, viagens, aquilo foi complicado. E portanto, isso acontece em todo lado. Agora, eu acho que a parte que eu acho que é interessante, porque é que nós acreditamos muito na Shilling, porque no fundo tens os tais skewed returns, que é muito difícil ser jogador de futebol. Pá, mas há alguma coisa o Jorge Mendes anda a fazer direito, e é outras coisas que se calhar não sei se faz tão direito, mas há muita coisa que ele faz direito, que é o melhor agente do mundo, e à partida ele tem skewed returns, ele não joga pelas mesmas métricas do mercado. Quando chega a ele, está muito filtrado, e quando passa por ele à partida aquilo valoriza o ativo chamado jogador. E portanto, nós gostaríamos de ser o Jorge Mendes das startups em Portugal. E portanto, isto é um jogo que eu obviamente não posso olhar para a média de retorno do mercado, de todos os venture capitals, porque acreditamos na nossa tese de investimento, temos uma equipa única, nós são 10 sócios, é dinheiro todo privado e isso permite-nos muito mais flexibilidade, se calhar como vocês também, menos se tivesse IIFs e outras coisas da vida, não é? E portanto temos uma equipa que eu acho que é única, com um track record de 8 anos, única em Portugal, 5 vezes retorno de capital, realized e unrealized, ou seja, mas correu-nos muito bem o primeiro fundo, essa experiência ajudou-nos a capitalizar o segundo e acreditamos que no fundo nós não jogamos com as mesmas cartas toda a gente, que nós temos uma vantagem competitiva e portanto quando nós escolhemos a startup acabamos também por ajudar, porque o primeiro investimento da Atomic em Portugal foi o primeiro investidor dessa participada foi a Shilling, o primeiro da Notion em Portugal foi a Unbabel. Quem foi o primeiro investidor da Unbabel? Shilling. O primeiro investimento da Lakestar em Portugal foi a Casa Fari. Nós estávamos lá. E, portanto, e isso aconteceu na Barca, ainda aconteceu na Rose, é o primeiro investimento da Axel em Portugal. E, portanto, nós acabamos por achar que o facto de termos estes contactos também nos permite acelerar. E muitas vezes, isto também tu emprestas a quem conheces. E muitas vezes as pessoas, eu vou ter que agora começar aqui fundraising e vou mandar e-mails à Barda para toda a gente. Não funciona. E vocês sabem bem disso, não é? Esse a relação problema, humana é fundamental. E escolheres para quem estás a mandar. Não podes mandar o mesmo e-mail para nós, por exemplo, né, que tu mandas para a Shilling. Porque as teses são diferentes e às vezes me deixa... 99% faz. 99% é isso que me deixa perplexo, porque é do género, é tão fácil tu ires ver, repara, olha aqui estamos a fazer um podcast, mas não é só o mail, a dar montes de informação. Não é só o mail, é mesmo a apresentação que tu vais fazer é completamente diferente. A tese, toda a tua estratégia é diferente. Né? Mas a questão que eu ia dizer é... E o dinheiro que vais pedir também é diferente. A informação está toda online, tipo, quem te quiser conhecer... É super fácil de encontrar informação. Eu estou super exposto nas redes sociais, ou seja, é super fácil tu conhecer as pessoas que estão por trás dos fundos. Dá trabalho.
Pois. E as pessoas às vezes querem tudo. Querem ser ricas como Querem pouco que trabalho. tudo aconteça muito rápido. Miguel, Mas não acontece. para a malta que está no início, que está nos primeiros negócios, não é? Que ainda não têm grande experiência, tu não achas que será mais prevenido não ter muito dinheiro, não ganhar muito dinheiro no início? Olha, Ele não pode dizer isso, que isso vai contra a tese da Schilling. é verdade. Não. Tens a Chile e nós somos muito conservadores até. O nosso primeiro ticket é 100k. Ok. Qual é que é o vosso primeiro ticket? 50. Então não está muito, mas não está muito Tô longe, obrigado, não é? obrigado. Não É está de 50 a 100, sim, muito, também. por isso não está muito longe. E portanto, nós obviamente gostamos de equipas frugais. Agora, eu sou um bocadinho, eu tenho opiniões muito vincadas em alguns assuntos. E não me venham dizer que falhar é bom. Eu também acho que falhar é aquela não é coisa bom. do Mas dá para falhar aprender é com- ótimo. Não, é interessante que ao menos se eu falhei, ao menos que aprenda alguma coisa. Já E que falhar com o dinheiro estampei, dos outros então é excelente. é mais fácil, é pior para quem dá. Exato. Não é? E portanto, eu acho que falhar, nunca me venham dizer, é incrível. Não é incrível. Agora, se eu falhei, ao menos que aprenda. E portanto, eu não Epá, e gosto de falhar. Se falhares é melhor que seja sem o nosso dinheiro, não é? É isso, e já falhei. E portanto, eu espero que não falhe. Agora, tenho que estar consciente, eu como investidor profissional, eu sei que a probabilidade é que aquilo que falhe. E portanto, obviamente, vamos trabalhar para que não seja. Segunda parte é, eu prefiro fazer as coisas com mais dinheiro do que com menos dinheiro. Respondendo à tua pergunta, eu prefiro ter mais dinheiro do que menos dinheiro. Porquê? Porque é muito raro o business plan que corra bem. O Excel é muito fácil aquilo de funcionar. No Excel funciona sempre, Não é? aquilo é extraordinário. Mais Shell, menos Shell, aquilo vai funcionar. E é muito difícil tu conseguires prever, ou estás num negócio, numa indústria extremamente tradicional, e que mesmo assim é difícil, dizes, olha, vou fazer o mesmo noutro país, ou o mesmo de uma forma um bocadinho diferente. E tu aí consegues ter uns múltiplos e consegues ter um racional que diga, é mais ou menos este o caminho. Quando não o tens, vais ter percalços. O gajo não vai entrar tão cedo, o produto vai demorar 2 ou 3 meses mais a lançar, e portanto eu acho que teres mais dinheiro acaba por te dar uma folga e uma paz de espírito que tu pressionado, o ser humano é ser humano, e portanto, se eu estiver pressionado, eu não vou estar a pensar com clareza. Isto da meditação é bonito, mas porquê que é importante? Porque eu tenho que conseguir me abstrair da pressão externa e tomar a decisão certa. Mas Miguel, mas é no teu caso, que já tens o track record que tens e consegues chegar a esse ponto. A maior parte das pessoas não conseguem levantar essas rondas. A esmagadora maioria. Mesmo eu acho que Portanto, a ter questão mais aqui dinheiro é positivo. Eu sei que a resposta correta... Miguel está a falar de barriga menos- cheia, não é? É isso. Mas a questão que nós estamos aqui a colocar é, para o pessoal que está a começar, não é? E que, é difícil levantar dinheiro. É difícil levantar 100 capas em Portugal, é difícil levantar 200 capas em Portugal. Eu dou-te o ponto inverso, que é melhor levantares menos à partida. Porque se levantares menos, também à partida deverias diluir menos. E portanto vais dar menos capital ao investidor. Não é? Se fores levantar 1 milhão de euros logo no início, ou contas uma grande história, ou à partida, se levantares 100 mil euros, deverias diluir menos do que 1 milhão. E portanto, obviamente, se tu acreditares mesmo no teu conceito e se estiveres consciente daquilo que vais fazer, obviamente acho que devias levantar menos, provar mais, e depois vais com outra bagagem, com outra história, não é só uma história, vais também com números, para dar muito mais confiança ao investidor. Isso também é uma arte de escolher quanto é que vais levantar em que estado da tua empresa, sem dúvida, porque exatamente por isso estás a dizer de quanto é que vais diluir. Mas a questão é, antes disso, portanto, tu estás a falar nisso, ok, mas o pessoal está a ouvir e está a dizer, fixe, eu gostava bem de conseguir levantar 100 capa, mas não consigo. What's the problem? Olha, não há capital para esse momento em Portugal. E uma das razões da Schilling querer ter levantado parte dos 30 milhões, 15% é para ideias que nós demos para esse semente, que no fundo é uma ideia, um PowerPoint, com mercado em condições, um bom estudo, pode ou não ter produto, obviamente nós gostamos de ter produto, dá-nos muito mais segurança, perceber o que é que aquilo é, mas nós já investimos em literalmente ideias. Obviamente gostamos, se tiver uma equipa, portanto, e se tiver uma equipa forte, nós já conhecemos e dá uma bagagem completamente diferente, mas acho que respondendo ao teu ponto não há tanto capital como há para estágios mais adiantados. Também muitas vezes quando estás a levantar este capital inicial e nunca o fizeste, um venture capital não gosta de risco. Um empreendedor eu acho que também não gosta de risco, mas um venture capital, a arte de saber investir em startups, as pessoas às vezes esquecem-se, é dizer que não. É saber dizer que não, exatamente. Não é? É dizer que não, e depois a arte a seguir é saber dizer que não. Mas
Dizer que não é difícil, porque é o amigo, o filho do amigo, ou porque gosto, pá, já viste nos Estados Unidos, pá, vai bombar cá em Portugal. E saber dizer que não, e teres uma disciplina para dizer que não, e depois há muito nós começamos a falar muito, o meu sócio o Hugo, do anti-portfolio. Sim, é que eu ia dizer assim, é mais importante os sims que tu dizes do que os nãos, não é? E os nãos são vários, não é? A Shilling passou a Defined Crowd. Uhum. Um negócio que provavelmente é um dos próximos unicórnios em Portugal, não é? E passamos a Sword. Bem, e é tipo, adoro o que o Virgílio está a fazer, não é? E portanto, esse é o chamado, que às vezes se chama o anti-portfólio. o anti-portfólio. No fundo, é o portfólio que nós dissemos que não e que fomos totós. E portanto, eu acho que isso. Mas a arte, o saber do investidor é conseguir analisar. Pá, quando eu estou a dizer que as pessoas não são as mais inteligentes do mundo, nós não somos as pessoas mais inteligentes do mundo, é por um lado, ou seja, acho que a Shilling posiciona de uma forma diferente, que é um bocadinho de give back à comunidade. E portanto, nós não estamos aqui pelo puro retorno financeiro. Obviamente, isto é uma classe de ativos, tem que dar retorno, mas temos aqui um bocadinho que eu acho que vocês os dois também têm, não é? E portanto, eu acho que isso também nos posiciona de uma forma um bocadinho diferente. Estamos aqui só para levantar capital e fazer o próximo fundo e bola para a frente. Por outro lado, eu acho que acaba por, no fundo, depender muito daquilo que tu queres fazer, a forma como quiseres fazer. Eu acho que se não precisares levantar muito capital, não levantes. Acho que te dá mais armas para te levantar capital. Mas também não há uma forma certa. Não é o tipo o Sergey que agora sai da Google e monta uma certa para seguir e aquilo dá bilhões de euros. Ele pode pedir dinheiro que vai pensar na ideia, não é? Ou seja, não precisa de apresentar sequer. Assim, eu tenho uma ideia e quero 100 milhões, ok? Exatamente. Mas vai ser mais fácil ele levantar do que outro. Claro. Em Silicon Valley isso acontece, não é? Sim. Em Portugal poucas vezes, só com o Miguel, mas pronto. Mas isso. Mas eu acho que. Mas espera aí, há aqui outro ponto que eu queria referir, que é tu tens um estágio que é esse, em que se vai levantar o dinheiro inicial, e depois é preciso perceber muito bem nessa fase qual vai ser o teu próximo passo, não é, Miguel? Porque ter uma estratégia muito clara é quais vão ser os outros investidores que tu vais precisar, não é? E o que é que lhes tens que mostrar, não é? Para além da história, porque às vezes é mais fácil contar a história no início do que depois contar a história a seguir, não é? Digo sempre isso às pessoas. Sim, depois da primeira ronda a tua história já são as pegadas do que tu fizeste. Às vezes nem é só a primeira ronda. Às vezes o pessoal pensa assim, tem que estar a faturar e mostrar a faturação. Se calhar às vezes é péssimo mostrar a faturação. O que é que vai acontecer? O que é que nós, investidores, vai acontecer quando começa... a partir do momento que tens uma linha de receita no PNL, nós queremos ver o crescimento daquela linha. Claro. Exatamente. É? Todos os meses. E já temos aqui uma métrica, se isto não cresce 10% ao mês... está a ser difícil. É? E portanto, quem é que normalmente não faz isto? Os gajos que são um bocadinho mais experientes, acho que não estou a dar confidência nenhuma, mas ou inconfidência, Humberto da Dash durante 2 anos esteve a desenvolver produto, não é? E isso muitas vezes, obviamente, mas o que é difícil? É aquele nosso conceito de burn, é quanto é que ele está a queimar por mês. E nós investidores olhamos muito para esse número, não é? Claro, claro. No fundo é o burn rate e o runway, é quanto é que eu estou a queimar por mês e quanto é que vais durar e até quando é que eu estou vivo, não é? Porque depois tenho sempre ali a glutir e depois é saber gerir quanto tempo é que demora a levantar uma ronda. As pessoas desenganem-se, não são 2 semanas, nem um mês, nem 2 meses, é sempre muito mais. E eu acho que tudo isto vem com experiência, porque há muita gente que eu ouço que tenho 2 meses de runway, ou seja, estou a pensar em começar a levantar investimento. Vou começar para a semana a fazer umas primeiras chamadas. Já devias ter começado há 3 meses. E portanto, eu acho que todas estas variáveis são fundamentais e obviamente ter experiência ajuda. Mas sim, não é nem sempre. E portanto, saber mapear um bocadinho o que estás a dizer, que é conseguiste ter esta visão, e obviamente é mais fácil alguém que já passou por aquilo, que já se calhar percebe que não são nem 1, nem 2 meses, nem 3. E muita gente em Portugal acha que são 3 meses a resposta certa e desenganem-se. Qual é que é a resposta certa? 6? Eu acho que não é certo. Depende da dimensão. Depende de ti e do negócio. Depende da empresa. Às vezes quanto maior for é mais fácil, não é? Mas eu diria que 6 meses devia ser... 6 a 8 meses é o mais realista. Pensares nisso. Porque depois também depende de muitas formas de quão sofisticado é o investidor, ou seja, muitas vezes tens se as primeiras rondas são pessoas a título individual, não é nenhum de nós que olha pela primeira vez por um shareholders agreement, um para-social, e esse para-social
Pá, às vezes estás 2 meses a negociar um parasocial, não é? Por isso, estes 6 meses, à partida, inclui que o parasocial é 1 ou 2 semanas. Isto quantas vezes aconteceu connosco? São mais que 2 semanas, não é? E, portanto, eu acho que tudo isso implica estratégia. Pá, mas, para ser sincero, nós na Coverflex vamos evoluindo a forma como pensamos. Nós hoje tivemos board meeting e estamos a falar e as coisas nem é binário, ou seja, não é preto nem branco de vai ser nesta altura, vamos levantar esta ronda. Pá, e há todo um caminho que, por muito experiente que sejas, pá, tem muito a ver também com a ambição, e eu acho que se calhar me diferencia de muitos outros VCs em Portugal. Pá, eu acho que mas todos eles querem ser grandes, não é? E eu estou ou não disponível a arriscar mais com o empreendedor para que aquilo seja muito, muito grande. E isso é muitas vezes a maior diferença que eu vejo do europeu para o americano. Aquilo que o empreendedor diz, da diferença dos investidores americanos para os europeus, é que os americanos arriscam muito mais, não é? Tipo, eles torram milhões antes que aquilo dê alguma coisa. Porque é que isso também faz mais sentido nos Estados Unidos e os empreendedores muitas vezes queixam-se de se estivesse aqui na Europa, nos Estados Unidos era muito mais fácil. Pá, o que é verdade, mas é que depois também não querem se mudar para lá. É mais ou menos verdade, não é? Porque lá também é difícil levantar dinheiro. É verdade, é difícil em todo lado. Mas eu acho que é mais fácil lá do que cá. Pá, mas um gajo quer estar alapado aqui em Lisboa, no bem bom, no sol, e não se quer mudar para os Estados Unidos, e o negócio dele faz sentido na Europa, não faz sentido nos Estados Unidos, pá, tough luck, tipo, tens que levantar cá. E é muito mais difícil levantar, pá, para levantar nos Estados Unidos, o Tiago Paiva de Talkdesk teve que se mudar para lá, não é? E o Zé foi para Londres, e não sei se as pessoas sabem, mas o Zé teve startups e empresas falharam antes da Farfetch. E portanto, não é fácil, mas nos Estados Unidos é interessante, mas o investidor tem um racional diferente. Pá, quantos negócios de mais de 100 mil milhões de dólares existem na Europa? Não há muitos. Não há muitos. Spotify é o grande exemplo, 50 ou 60 mil milhões. 50 ou 60 mil milhões. Estamos a falar de empresas trillion dollar nos Estados Unidos. Portanto, obviamente nós temos que estar conscientes... Umas atrás das outras, que é uma coisa temos que estar conscientes que os mercados são diferentes, que os potenciais caminhos de saída são diferentes, e daí o americano está provavelmente mais confortável em arriscar mais, porque também acredita que a probabilidade de sucesso, pá, de uma coisa assim estratosférica é diferente que a nossa. Repara, uma empresa americana pode crescer até essas dimensões que estás a dizer sem sair do país, não é? Claro. Aqui tu, para fazeres qualquer coisa, tens que ir internacionalizar logo, não é? Tens que ir para outros países, com outras culturas, com outras leis. O que eu acho que também, com outros idiomas, com outras mentalidades. Mas eu acho que isso é uma coisa boa de Portugal, que é, eu digo muito que nós podemos aprender muito com os israelitas, porque em termos de população somos parecidos. Também temos uma diáspora muito forte e é uma coisa que é mais ou menos mesmo também. Não tem as características. Mas também não somos tão bons em investimento nem nas startups que os israelitas são. Estamos muitos furos atrás, mas em termos de contexto é engraçado. Não temos guerra como eles têm. E isso, por exemplo, se falas com os gregos, se calhar os gregos ainda são muito mais parecidos com eles, porque vão para o exército e por aí fora. Nós não temos isso. Mas o que é engraçado é que as pessoas têm que ter uma consciência que Portugal fez muito. Ou seja, nós temos um problema grave como país, na minha opinião. Tens uma única marca, acho que só tens apenas uma única marca mundialmente conhecida portuguesa, chamada CR7. Não há mais nenhuma outra marca. Isto para um país que se diz com história, com um país rico culturalmente, pá, não somos. Porque se pensares, e o Murta diz muito, pá, nós somos muito bons técnicos, bons economistas, bons bancários ou banqueiros. Mas não somos os melhores em nada, não é? Pá, mas depois não somos, mas depois acho que tem aqui uma componente de, acho que nos vendemos mal. E as pessoas ficam frustradas quando eu digo isso, mas opa, é verdade, não é? Tipo, se nós tentamos ser convencidos, se nós tentamos ser confiantes, dizem-nos que somos convencidos, não é? Tipo, Ronaldo, quantas vezes levou na cabeça que era um arrogante do pior, não é? E nos Estados Unidos, tipo, se não fosse arrogante, é estúpido, porque para eles arrogância é confiança. E se tu pensares, tipo, e é um bocado estranho, eu digo muitas vezes, opa, nós temos 4 unicórnios em Portugal, os espanhóis têm, acho que na altura eu dizia isto há um ano passado, nem sequer tinham 4. E é brutal, tipo, o que tu conseguiste fazer nos últimos 10 anos em Portugal, em termos de colocar o ecossistema no mapa, é brutal o que conseguiste fazer. Os retornos conseguiste, tens vários grandes problemas. Se olharmos para aquilo que foi de valor acrescentado a estes 4 grandes unicórnios portugueses, Portugal, o que é que beneficiou disso?
98% do capital dessas startups portuguesas não era português. Por isso, tivemos 3 ou 4 gajos que ficaram ricos, pagaram impostos e têm pessoas em Portugal, mas o ecossistema não beneficiou grande coisa com isso. Nem sei se pagaram os impostos em Portugal, não é? Alguns eu acho que pagaram, e, por exemplo, não é? E outros se calhar não. E portanto, eu acho que isso torna algumas coisas interessantes. Eu acredito que nos próximos 10 anos tu vais ter grandes marcas portuguesas no mundo, e eu acredito que possam ser tecnológicas, porque é difícil não serem. Ou seja, se tu não conseguires com que a tecnologia seja a tua bandeira, pá, nós já percebemos o risco de focarmos em excesso no turismo. Não é? E se calhar esta não vai ser a última pandemia nos próximos 10 anos. E temos de estar conscientes disso, e o Bill Gates já começa a dizer isso. E portanto, nós temos um excesso do peso no PIB português do turismo, e temos que perceber que isso não possa não ser sustentável, e isso ajudou muito o ecossistema português tecnológico nos últimos anos, não é? Porque hoje em dia é cool estás em Lisboa a trabalhar, e isso tem muito a ver com o que aconteceu a nível de turismo. Pá, mas não é suficiente, tu não tens marcas, tu vais à Espanha, eles não têm 4 unicórnios, mas têm marcas globais, não é? Tipo, só a Inditex, quantas marcas é que têm globais? E portanto, eu acho que nós temos esse grande desafio, e é um bocadinho aquilo que o Nuno Sebastião da FeedDesign fala muito de capital primário. Pá, como nós somos um país pequeno, nós não podemos viver de produção, porque tentas produzir vinho XPTO incrível, pá, aquilo, por acaso, aquela garrafa funciona na China, tu não tens produção para aquilo. Certo, nós temos claro. um problema de matéria-prima, que é não tens matéria. Acho que pode haver uma grande diferença, que é o mar. E portanto, acho que uma aposta estratégica de um país que tem tanto mar, acho que é o segundo maior área marítima da Europa, é Portugal. Não é? Sim, e temos que com extensão, não é? E portanto acho que deveríamos aproveitar isso como país. Acho que a segunda é esta capacidade que nós temos, que sabemos que somos bons tecnicamente. Eu não sou engenheiro, e portanto, mas sabemos que reconhecemos esse valor. Pá, e obviamente ajuda a seres um mercado competitivo, e vai ser cada vez menos competitivo, porque isto de trabalhar remoto é muito bonito, mas as empresas portuguesas vão sofrer. Eu acho que nós temos que conseguir fazer com que tecnologia primária seja importante, e se calhar a minha diferença para o pequeno negócio que seja interessante e lucrativo, o que eu acho que é menos interessante é o R&D, é o Research and Development, não é? E tu consegues ter grandes empresas, ou seja, as grandes que vão inovar. Pá, obviamente o governo tem um papel importante, não é? Porque não nos podemos esquecer que Silicon Valley começa muito com o R&D da guerra. Certo. E depois há o spillover effect para as universidades, e depois tens Stanford, e depois tens uma Berkeley, tens ali ao lado, e aquilo tipo, mas era muito dinheiro público. Por isso eu percebo que há muita crítica, pá, isto não devemos estar a investir dinheiro público nisto do ecossistema. Pá, mas as grandes apostas têm que ser meias keynesianas. Todos os que conseguiram foi dessa maneira, quer os Estados Unidos, Estados quer a Unidos, China. Israel, China, Foi sempre. E portanto, o que te falta agora eu acho que é uma coisa interessante do ponto de vista de Portugal no mundo. Tens essa coisa parecida com Israel, que é o problema de Espanha, França, Alemanha, nas startups, é que elas estão demasiado tempo focadas no seus mercado mercados. interno. E chega a uma altura onde já passou o barco. É quase, o americano, é quase o jogo do ténis, não é? Estão ali na zona da morte, ou seja, não são mercados suficientemente grandes. Pá, os 3, 4 anos que tiveste a fazer o modelo em França, foram os 3, 4 anos que o gajo nos Estados Unidos esteve a fazer o mercado americano, mas o gajo em 3, 4 anos trabalhou no mercado de 300 milhões, o gajo em França trabalhou no mercado de 80 milhões, pá, e de repente vão os dois para a Europa, e estão mais ou menos os dois no mesmo sentido. E portanto, ou nós os europeus percebemos que isto é uma estupidez, e fazemos aqui uns Estados Unidos europeus, pá, que nem que seja em alguma legislação, pá, é uma estupidez o que nós fazemos com impostos. Tipo, eu na Uniplaces, para vender em Itália, era um processo burocrático de IVA ridículo. E pá, fazendo-se imprimir, nós sofremos em todos os países. Mas isso vai continuar a ser assim. Para além de teres toda a barreira da língua. Mas devia mudar, na minha opinião. Sim, mas é difícil isso mudar. Agora, nós temos outra vantagem, pá, que é o clima. Claro. E essa vantagem pode nos permitir atrair talento, não é? Pá, acho que nós temos uma posição de digital nomad. Claro. Brutal. Eu conheço uma aldeia de xisto de porreira. Pois, e tu até conheces uma aldeia de xisto de porreira. Mas tu atraindo talento para cá, consegues ter massa crítica, não é? Claro. Portanto, isso, mesmo que os gajos estejam a trabalhar para o outro lado do mundo, um dia têm uma ideia e vão implementá-lo cá, não é?
não vão implementar lá. Portanto, é que aqueles estão, então a partir daí as coisas começam a acontecer. Eu acho que é aí, quando começas a cruzar o turismo com a tecnologia, eu acho que é isso que nós devíamos fazer bem, devemos cruzá-la com a economia do mar. Fazermos a passagem do turismo, não é? Para a atração de talento a sério. Claro. Olha, dou-te um exemplo, para mim, óbvio, Portugal devia fazer como uma oportunidade que eu acho que ninguém está a perceber. Agora começou-se a falar de cripto, não é? E de blockchain, e que já começa a aparecer nas notícias. Temos é que taxar este conceito estranho, que é isto, como é que há gajos que estão a ficar milionários e não pagam impostos nenhuns. Eu entendo que isso seja verdade, e temos que pensar como país como é que nós queremos abordar estas temáticas, mas ainda é algo que mexe pouco em termos de se fôssemos taxar isto. Mas eu acredito que blockchain é a próxima vaga. Quando eu digo é a próxima vaga, vai ter o mesmo ou mais impacto que a internet teve nas nossas vidas. Com uma ou várias grandes condicionantes. Uma delas é que aquilo que demorou provavelmente 20 anos, que é de 99-2000 para 2021, o que vai acontecer na internet, mas acima de tudo em blockchain, vai acontecer em menos de metade do tempo, na minha opinião. E Portugal, estranhamente ou não, está muito bem posicionado. Porque, para além de ser desregulado, mas oficialmente desregulado, é oficialmente zero taxado. E, portanto, se há bom investimento para fazer este ano, acho que é em cripto, antes que as regras mudem. 2, acho que nós nos podemos posicionar como país, um bocadinho como a Suíça tentou fazer, e depois correu mal, e fizeram mal, de atração desta nova vaga, porque o nível de disrupção que nós vamos trazer vai ser brutal e as pessoas não estão a ver aquilo que vai acontecer. E, portanto, juntava aos digital nomads e ao turismo, provavelmente um conceito de blockchain, e as pessoas temos que olhar para o que está a acontecer. E temos o Diogo Mónica, dono e presidente e founder do primeiro criptobanco do mundo, com escritório no Porto e português. E temos muita gente capaz, e tenho amigos meus alemães, chineses, indianos e americanos a mudarem-se para Portugal agora, e eu acho que nós podemos apostar nisto, como se calhar no mar também devíamos fazer, e devíamos tentar ser inteligentes, se calhar como os irlandeses fizeram, não é? Com as tecnológicas. Obviamente aquilo depois é controverso, porque é que o gajo que vem de fora não paga, porque não paga impostos, o que está cá paga. Acho que isso aí, como país, temos que tomar uma... Sim, mas a gente vê o que é que foi o crescimento da Irlanda e o que é que foi o crescimento de Portugal. Mas depois fazemos uns planos de recuperação, tipo assim, tirados do baú, me deixa um bocado frustrados, que são os projetos falhados dos últimos 20 anos e que agora fazer isto a correr por termos dinheiro. É a lista de Pai Natal, não é? A lista de Pai Natal dispara para todos. Mas olha, acho que essas ideias que tu deste agora são ideias muito boas e nós falamos várias vezes disso no podcast. Acho que é uma excelente forma de nós irmos à frigideira. Nós temos aqui uma frigideira. Vocês conhecem a nossa frigideira do Vitor? Caso não, então, temos aqui vários ingredientes. A tirar uma? Tira um. Podes abrir, podes ler em voz alta e responder. Perigoso. Isto é uma frigideira, pá. O objetivo é ter um unicórnio. A resposta politicamente correta é não. Porquê? Por acaso achei que se houvesse alguém que diria claramente um sim, serias tu. Olha, nós temos um princípio que é aquilo que as pessoas normalmente usam por company values na Coverflex, que é be proud of the journey. Ok. Be proud of the journey, não o outcome final. E portanto, o unicórnio, para mim o ser unicórnio é a mesma coisa de eu quero levantar 100 milhões de euros. Não devia ser o teu objetivo. E portanto, eu acho que nós queremos ser transformacionais. E é algo um bocado, se calhar, como nós pensamos de queres ter o teu legado, não é? Tipo, o que é que nós estamos, tipo, o que é que vocês querem fazer? E portanto, eu acho que se calhar sou um bocado novo demais para já estar a pensar no meu legado. Mas nós queremos realmente. Se calhar não. Se calhar não. Mas acho que o que nós estamos a fazer é nós tivemos muita sorte. Eu disse isso a semana passada à equipa. As coisas correram-nos bem demais, cedo demais. E cedo demais porque aquilo estamos a falar da receita. Começamos a faturar cedo demais. E a partir do momento que faturamos e que está-nos a correr muito bem, é perigoso. É perigoso porque tu ficas focado e obstinado. E é cedo demais porque estamos há 4 meses, não é? Tipo, é impossível nós termos acertado no produto
tão bem e tão rápido, e não é completo, porque só temos 4 meses de vendas. E obviamente vamos estar muito focados nisso, mas o que é que nós queremos fazer? É chegar ao final do ano e é faturar X. Acho que isso são objetivos, mas aquilo que nós queremos fazer é olharmos para trás e olha, aprendemos aquilo que queremos aprender e estamos no caminho mais próximo daquilo que nós gostávamos de ser. Eu não gostava de ser unicórnio, eu gostava de conseguir transformar a compensação em Portugal. E não só em Portugal, e como é que eu consigo transformar este conceito agnóstico e ser um líder mundial? Para ser um líder mundial disto, já agora ficas único. Tens que chegar. É consequente. Agora, não deveria ser objetivo. Boa mesmo. Acho que foi uma boa resposta. Ótimo. Olha, onde é que o pessoal te pode encontrar? Onde é que estás mais ativo? Nas redes sociais, etc. LinkedIn? LinkedIn. Mas sou mais eu ativo no LinkedIn à procura de pessoas do que provavelmente a responder às perguntas. Mas ponham-se a jeito para o Miguel vos encontrar. Mas miguel@coverflex.com e miguel@shilling.vc. Perfeito. Haverei de responder. Olha, muito fixe, Miguel. Foi uma discussão bastante profunda. VCs para nós, muito interessante. E seguramente para ti também foi interessante. E se conhece alguém para quem isto também vai ser interessante, partilha com ele. Bitalk Podcast. Já sabem, estamos em todo o lado. Subscrevam e estamos de volta para a semana. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite.